Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Jornada. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Marcela Drummond, eu sou esposa do Felipe, mãe do Levi de 4 anos, sou sócia do Felipe em uma imobiliária aqui em Belo Horizonte, a FK Imóveis. Somos empreendedores, eu sou empreendedora há mais de 15 anos. E o meu objetivo aqui com esse podcast é fazer algumas reflexões, trazer algumas experiências que eu fui acumulando ao longo da vida, na minha jornada como mulher, como mãe, como profissional, para tentar te ajudar a ter mais resultados na sua carreira, nos seus relacionamentos, né, na sua vida como um todo. E o tema que eu vou falar hoje é sobre o poder do ambiente. Por que o ambiente importa tanto? Hoje em dia é muito comum a gente ouvir isso, né? As pessoas falando, você tem que cuidar do seu ambiente, o ambiente importa e tudo. Mas o que isso realmente significa? E melhor ainda, né? Mais importante ainda, como fazer com que o ambiente trabalhe a seu favor? Então eu trouxe aqui, quis trazer aqui para a gente fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre essa questão do ambiente, né? Vou só fazer um parênteses, de vez em quando eu olho aqui para baixo, porque antes de eu vir falar com vocês, eu organizo todos os meus pensamentos aqui, então eu olho aqui para baixo para ver se eu não estou esquecendo nada dos tópicos que eu coloquei, tá bom? Então, por que o ambiente importa? Porque o ambiente ele é uma das coisas que mais vai exercer influência sobre quem você é, sobre a sua personalidade, sobre como você pensa, sobre os seus sentimentos e sobre os seus hábitos. Se o ambiente ele influencia tanto nessas questões, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, nas suas ações que vão se transformar em hábito, logo ele vai influenciar muito nos seus resultados, né? O seu resultado ele vai ser ditado diretamente pelo seu ambiente. O que acontece? A gente existe uma diferença grande entre o que é normal versus o que é comum, né? O que é normal no sentido de é normal beber cerveja? É normal beber bebida alcoólica? Talvez não seja normal, mas é comum? É comum, né? E às vezes o ambiente ele transforma aquilo que é comum em normal, em ok, em plausível, né? E muitas vezes não é. Por que o ambiente importa tanto? Porque a gente tem uma coisa que chama padrão social. O que é o padrão social? É uma coisa biológica que acontece com a gente pelo modo como o ser humano evoluiu lá, desde dos animais, da evolução mesmo do homem. Quando o homem lá morava nas cavernas, morava na floresta e tudo, era muito importante aquele grupo, né? Era muito importante, o grupo era importante para a sobrevivência humana. Hoje a gente é muito mais individualista, muito mais pequenos grupos, né? A gente ainda precisa muito dos grupos, da comunidade, mas isso é muito menos forte na nossa sobrevivência do que era antes. Então, como o homem evoluiu nesse formato, ele precisa de uma aceitação do grupo, né? Nós precisamos ser aceitos pelo grupo no qual nós estamos inseridos por uma questão biológica de sobrevivência. Se a gente não é aceito, se a gente tem ideias diferentes do grupo onde a gente está, né, das pessoas que estão ao nosso redor, a gente acaba não tendo tanta aceitação e inconscientemente a gente acha que isso vai afetar a nossa sobrevivência. Então, por isso a gente tende a se igualar às pessoas que estão à nossa volta, ao grupo do qual a gente faz parte. Então, se o grupo do qual eu faço parte vou pegar esse exemplo, bebe muito, né, tem esse hábito de beber bebida alcoólica, eu também vou acabar tendo esse hábito para quê? Para ser aceito. Não, Marcela, mas eu não tenho isso. Tem, né? É inconsciente, isso não é consciente, isso é inconsciente. Quando, sabe aquela frase que fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Pois é, você tende a se igualar, tende a ficar muito parecido com as pessoas que você convive. Por quê? Porque por esse padrão social de realmente você ser aceito naquele grupo, tá?
E isso interfere tanto positivamente quanto negativamente. Se eu tenho um grupo que tem hábitos positivos, eu participo de um grupo de corrida, né? Os meus melhores amigos, eles treinam e eles participam de grupos de corrida e eles viajam juntos para participar de corridas diferentes e eles cuidam da saúde e tal. Qual que vai ser a minha tendência? A minha tendência vai ser a também cuidar da minha saúde, a também querer fazer uma atividade física, a também querer viajar com esse grupo para participar de corridas. Então, eu vou tendendo a ter hábitos bons, no sentido, hábitos que me levam a uma vida mais saudável. E aqui o bom e o ruim é relativo para cada pessoa, né? E aí entra uma coisa muito importante também, que eu já falei em alguns podcasts para trás, depois você volta, que é o autoconhecimento, né? A primeira coisa é você se conhecer. Você tem que entender o que são os seus valores, o que é importante para você. É importante para mim ter saúde, né? É importante para mim cultivar uma boa saúde, estar dentro do peso, comer bem. Então eu vou ter que procurar um ambiente, eu vou ter que buscar pessoas que compartilham dos mesmos valores que eu. Por quê? Porque não adianta eu querer ter hábitos saudáveis, eu aspirar ter uma saúde em dia, eu aspirar ter o peso ok, ter um corpo saudável, se as pessoas que eu convivo não se importam com isso. Isso para elas não é um valor. O que vai acontecer? Eu estou fadada a não conseguir esse meu objetivo. Simplesmente porque vai ser muito mais difícil eu atingir esse objetivo, eu ter hábitos diferentes se as pessoas com as quais eu convivo têm hábitos que vão contra os meus valores, que vão contra o que eu quero para mim, os meus objetivos. Então a primeira coisa é a gente ter autoconhecimento. O que eu quero para mim? Quais são os meus objetivos de vida, de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo? O que eu quero para minha família? O que eu quero para os meus filhos? Quais são os valores que eu quero cultivar? A partir desse autoconhecimento, de entender quais são os valores para mim, que hábitos eu quero ter, eu vou ter que escolher os ambientes onde eu estou. Por quê? Porque o ambiente vai facilitar ou vai piorar, dificultar eu atingir esses objetivos. Então, por isso que o ambiente é tão importante. Por isso que hoje se fala muito, né, sobre esse tal de ambiente. Cuide do seu ambiente. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos até pessoais meus, né, de como que eu intencionalmente mudo o meu ambiente e como que você pode fazer isso também. A gente tem que ser intencional. A partir do momento que eu me conheço, eu sei os meus valores, eu entendo que o ambiente é importante, então eu tenho sim que ser intencional na escolha dos meus ambientes. Marcela, mas isso é ser interesseira. É ser interesseiro mesmo. Eu vou fazer amizades, eu vou estar perto de pessoas que me interessam, que têm os mesmos valores que eu tenho. Não adianta eu achar que uma pessoa é gente boa se ela me faz mal, né? A gente precisa ser honesto, sincero e maduro o suficiente para poder entender isso. Não adianta uma pessoa ser gente boa se ela me faz mal. Eu sinto muito, mas eu, Marcela, eu não quero conviver com pessoas que me fazem mal, por melhor que essas pessoas possam ser, tá? Então a gente tem que ser maduro e tem que se conhecer para fazer essas escolhas, para fazer escolhas bem feitas. E outra, a pessoa que você gosta, meu amigo de infância e tudo, beleza, sai com ele de vez em quando, né? Encontra ele de vez em quando, mas se você for um amigo que você vai conviver todo final de semana, você vai tender a ter os mesmos hábitos que esse amigo. Mas eu posso mudar esse amigo. Pode, com certeza, mas é muito mais difícil, tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos, né? Exemplos que eu fico sempre refletindo. Uma das coisas, por exemplo, é a escola que eu e o Felipe escolhemos para o Levi, que é o nosso filho de 4 anos. A gente escolheu, né? Nós somos cristãos, eu e o Felipe, e a gente escolheu uma escola cristã para o Levi estar. Por quê? Primeiro porque os princípios da escola, né? Os valores que a escola vai ensinar para ele são valores os quais a gente acredita, valores que a gente valoriza, né?
são princípios, né? Então ele tem lá aula de histórias bíblicas, eles leem a Bíblia todo dia, eles fazem oração todos os dias. Então isso pra gente é importante, o ensino é importante, os valores que a escola tem são parecidos com o nosso. Então o ensino é importante, legal, mas mais do que isso, o ambiente em que ele está inserido é importante. Ambiente em qual sentido? Eu observo muito, por exemplo, quando a gente vai nos aniversários, as famílias têm valores muito semelhantes da nossa família, aos valores da nossa família. Então, por exemplo, todo aniversário que a gente vai, de coleguinha da escola do Levi, antes do parabéns, os pais fazem uma oração pela vida daquela criança. Fora da escola, eu nunca fui em um aniversário em que as pessoas fazem uma oração antes do parabéns. E para mim, hoje, né, eu vejo como tendo sido convertida e sendo cristã, eu vejo que é muito mais importante a gente fazer uma oração para a pessoa que está fazendo aniversário ali, para as pessoas que estão presentes, do que cantar o parabéns. Então eu estou ensinando isso para o meu filho e eu estou inserindo ele em um ambiente, em um contexto em que isso é um valor. São pequenas coisas. Os aniversários que a gente vai não são aniversários que tem bebida alcoólica, por exemplo. Por quê? Porque os valores não é que ninguém bebe, não é isso, e que é proibido beber, não é isso, mas o que é importante ali naquela festa, naquela comemoração, não é a bebida, né? É a comemoração do aniversário. E antes, para mim, antes dele estar ali dentro, os aniversários que eu ia eram girados em torno da bebida alcoólica. E aquilo, lembra que eu falei lá no início? O comum versus o normal. Aquilo para mim era normal, por quê? Porque era comum. Hoje em dia, isso para mim, como o ambiente que eu estou inserida é diferente, deixou de ser comum e deixou de ser normal. Passou a estar mais alinhado com os meus valores. Outro exemplo, né? Ontem até foi um dos motivos que eu escolhi falar sobre esse tema. Ontem a gente foi em uma célula. Célula é o quê? Uma pequena reunião de membros ali de uma igreja dentro da casa de uma pessoa. Então a gente foi numa célula dos pais de um coleguinha, na casa dos pais de um coleguinha do Levi. E lá na célula, todas as famílias eram da mesma escola, né? São da mesma escola. Então é um valor para essas famílias. Ali a gente estava em oração, a gente estava ensinando as crianças, né? Aí tem a célula dos adultos e tem a celulinha, né, que eles chamam, das crianças. Então ali estava sendo ensinado para aquelas crianças que convivem todos os dias com meu filho os princípios cristãos. Então eu sei que o meu filho está crescendo em um ambiente de coleguinhas, em um ambiente familiar, onde as pessoas têm os mesmos valores ou valores muito parecidos com os da minha família. Outra coisa que foi muito emocionante na escola, a escola ela sempre tem as comemorações de Páscoa, de Natal, do nascimento de Jesus, né, ressurreição de Jesus. E no dia da Páscoa esse ano, as crianças sempre fazem uma apresentação. E no dia da Páscoa esse ano, eles cantaram um louvor no final, né? As crianças cantaram um louvor nessa apresentação e foi muito bonito, porque os pais todos sabiam o louvor, né? Sabiam a música e todo mundo começou a cantar. Eu fico até arrepiada e me emociono. Todo mundo começou a cantar junto e foi muito bonito. Se eu tivesse ali em um outro contexto, eu tenho certeza que pessoas que eu convivo, pessoas da minha família, amigos meus que não têm esse contexto religioso, não estão inseridos nesse contexto cristão que eu estou hoje, nem conhecem essa música, mas ali todas as famílias conheciam e todo mundo estava ali louvando a Deus e cantando juntos um hino de agradecimento, de louvor a Deus. Então isso foi muito bonito. Mais uma vez, o ambiente, né? Quando eu vejo essas ações, esses acontecimentos e tudo, eu vejo, poxa, eu estou acertando no ambiente que eu escolhi para o meu filho. Outro exemplo, né, quando a gente fala muito assim, na educação dos filhos, falar é uma coisa, mas dar o exemplo arrasta. Por que o exemplo arrasta? Por quê? Porque você está colocando seu filho em um ambiente em que é comum fazer aquilo que é positivo. E aí passa a ser normal, passa a ser positivo. Então, por exemplo, lá em casa, eu e o Felipe, a gente gosta muito de ler e de estudar. Então o Levi, ele está crescendo vendo a gente ler. A casa é toda cheia de livro, tem livro na mesa da sala, tem livro no banheiro, tem livro no quarto, né? O Levi vai na cabeceira da minha cama, tem 2, 3 livros. Então o que ele gosta? Ele adora ler.
né? Ele pega e às vezes ele fica muito tempo, assim, minutos e minutos, né? Claro, ele tem 4 anos, então o poder de concentração dele é pequeno ainda, ele ainda não sabe ler, mas ele tem lá um livrinho de história em quadrinhos, por exemplo, que se deixar ele fica 30, 40 minutos sentado, deitado no sofá, vendo o livro, folheando o livro sozinho. Ele sabe vários livros de cor já, né, que ele lê, entre aspas, o livro pra gente. Por quê? Porque ele está inserido em um ambiente em que isso é frequentemente feito, né, em que ele vê os pais fazendo isso, ele vê na escola, por exemplo, toda sexta-feira ele leva um livro para casa. Então tem a biblioteca da escola, ele está inserido em um ambiente em que a leitura é positiva, em que a leitura é comum. Como a leitura é comum, ele passa a entender que aquilo é interessante de ser feito, ele passa a ter gosto por aquilo, ele passa a imitar as pessoas que estão ao redor dele. Logo ele vai adquirindo um valor, um hábito que eu e o pai dele entendemos que é positivo para a vida dele, né? Nós temos esse autoconhecimento de saber o que é valor para a gente, quais são os valores e os hábitos que a gente quer passar para ele, e logo ele vai entendendo isso. A mesma coisa é a academia, ele sabe, todo dia de manhã o pai e a mãe treinam, na hora que ele acorda, ou o pai dele tá na academia ou a mãe dele tá na academia, ele já acorda e pergunta: mamãe, você já foi para natação? Mamãe, você já foi para academia? Ele está crescendo, vendo esse hábito sendo formado, é comum ver esse hábito. Então não tem como eu querer que o meu filho faça uma coisa se o ambiente ao redor dele não está fazendo isso, né? O ambiente é que vai influenciar muito ele a fazer. Outra coisa também que eu vejo muito acontecer aí, já não com os filhos, mas eu vejo muito as pessoas fazerem: assistirem a noticiários com notícias ruins. Gente, isso é a pior coisa. Isso também é ambiente. O ambiente, a gente tem que entender isso. Não é só as pessoas físicas que estão ao nosso redor, mas as pessoas a que eu tenho acesso. O que eu leio, o que eu assisto, o que eu ouço, que tipo de música que eu tô ouvindo. Ah, mas música não tem problema. Tem. Vai exercer uma certa influência sim em você. Se você ouve só aquela sofrência, aquelas músicas tristes, você vai acabar ficando triste. Se você acorda e a primeira coisa que você faz é ligar a televisão no noticiário com só desgraça, perdoa a palavra, você vai começar a achar que o mundo é ruim. E sabe o que acontece? Quando a gente começa a achar que o mundo é ruim, a gente passa a ter crenças, a acreditar que o mundo é ruim. A gente vê muito, a gente só vê notícia ruim, a gente só vê coisa ruim acontecendo. Aí o que acontece? A gente vai acabar achando que o mundo sempre é ruim, que só coisas ruins acontecem, e aí isso vai ficar comum pra gente, né? A gente vai olhar o mundo de um viés negativo ao invés de um viés positivo. Então isso também é ambiente, né? Também é ambiente o que você assiste. Outros exemplos que eu já dei, né? A seus amigos, eles gostam de beber? Muito fortemente, muito provavelmente você também vai acabar gostando de beber. Os seus amigos gostam de treinar? Muito provavelmente você também vai acabar gostando de treinar. Ah, Marcela, e aí? Beleza, eu entendi como que o ambiente interfere, mas nossa, é muito difícil mudar o ambiente que eu tô. Nossa, mas a minha família, mas são meus amigos, mas são meus colegas de trabalho, como é que eu faço? Então vamos lá, eu coloquei aqui 4 passos, né, para você começar a mudar o seu ambiente. E a gente começa sempre pelo mais fácil, né? Porque se você começar pelo mais difícil, você acaba desistindo. Então, começa pelo mais fácil, aquilo que você tem controle, que está no seu controle hoje. Começa a fazer isso hoje. Controla o que você assiste, o que você ouve e o que você lê. Para de ligar o noticiário às 7 horas da manhã para ver notícia ruim na televisão. Primeira coisa que você tem que fazer, tira a TV da sua vida, porque a televisão, muitas vezes, ela vai trazer só coisas negativas. Troca por uma leitura, troca por uma música, um louvor, ou se você não é cristão, troca por uma música que te deixa pra cima, né? Troca por um podcast, troca por alguém por ouvir alguém falar algo que vai te edificar, que vai melhorar a sua vida, que vai transformar suas emoções. Quando você assiste notícias ruins, além de você achar que o mundo todo é ruim,
as suas emoções ficam abaladas. Você já começa o dia chateado e às vezes você nem sabe por quê. Nossa, hoje eu tô pra baixo. Aconteceu alguma coisa? Não. Aconteceu. Você ligou a televisão, você viu que teve um assassinato no seu lugar tal, teve um assalto no lugar X, que teve um estupro no lugar Y. Você fica pra baixo, gente. Isso é óbvio. As nossas emoções, elas são... A gente precisa controlar. Não, eu sou forte. Não é. Não existe isso. Inconscientemente, tá ali acontecendo dentro do seu cérebro. Você tá processando aquelas informações e aquelas informações estão trazendo um peso para o seu dia. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para mudar o seu ambiente é mudar aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Dá uma olhada no seu Instagram. Dá uma olhada nas pessoas que você está seguindo. Você está seguindo o quê? Pessoas que falam sobre coisas que vão te melhorar profissionalmente, que vão melhorar as suas emoções, pessoas que trazem reflexões positivas sobre a vida, ou pessoas que só falam de política, de futebol, de briga, sabe, de coisas ruins, de coisas aleatórias também, mostrando só que a vida é perfeita. Controla aquilo que você vê todos os dias. Isso hoje em dia é uma das coisas que mais tem influência no nosso ambiente, porque a gente, de maneira que a gente nem percebe, a gente passa muito tempo nas redes sociais. Então você nem percebe que o conteúdo que você está consumindo está afetando o seu ambiente, está afetando o seu dia, e isso vai afetar seus resultados. Outra coisa, segundo, então o mais fácil foi esse, né? Rever ali aquilo que você consome, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste. A outra coisa, reveja as suas amizades. Ah, Marcelo, isso é difícil. É difícil, eu não falei que ia ser fácil, né? Não precisa ser fácil, só precisa ser feito, tá? Então, reveja as suas amizades. Primeiro, na verdade, o zero aqui, a ação zero é aquilo que eu falei, é você ter autoconhecimento e entender o que você quer para a sua vida, o que são os valores que você tem, né, aquilo que você valoriza e quais são os resultados que você quer ter no médio e longo prazo. Beleza, uma vez tendo esse autoconhecimento, você vai para o passo 1, que é rever o que você vê, ouve e assiste. O passo 2, rever a sua amizade. Então, as suas amizades. Então, como que você vai rever as suas amizades? Você já se conhece, já sabe quais são os valores, já sabe quais são os seus objetivos. Então, você precisa entender assim, será que essas pessoas que eu estou convivendo todo dia ou todo final de semana, elas têm os mesmos valores que eu? Será que elas têm os hábitos que eu gostaria de ter? Será que elas têm os resultados que eu gostaria de ter? Opa, não tem. Nossa, essas pessoas que eu estou convivendo estão muito diferentes dos hábitos e dos resultados que eu gostaria de ter. Então tá na hora de você trocar, tá na hora de você ir diminuindo aos poucos. Começa a encontrar menos frequentemente essas pessoas. Ah, mas eu amo essas pessoas, beleza, aquilo que eu falei no início. Mas elas estão te fazendo bem, né? É diferente o amar e o fazer bem. Não significa que você precisa brigar com essa pessoa, cortar essa pessoa definitivamente da sua vida. Mas vai afastando, vai convivendo menos, né? Vai deixando que essas pessoas tenham menos influência sobre você. E aí, você, por outro lado, você também vai mapear pessoas que têm resultados semelhantes àqueles que você gostaria de ter. Tem hábitos semelhantes àqueles que você está tentando implementar. Tem valores semelhantes aos seus. E aí, o que você vai fazer? Intencionalmente, você vai começar a conviver mais com essas pessoas, mandar uma mensagem para essa pessoa, convidar essa pessoa para um café, participar dos eventos onde essas pessoas estão, né? Ah, por exemplo, ontem, né, que eu contei para vocês que a gente foi na célula. Essa é uma coisa intencional que a gente faz de se aproximar de pessoas que têm valores parecidos com os nossos. Estar mais próximo dessas pessoas. Eu tenho um vínculo hoje de amizade forte com essas pessoas? Não tenho, mas um dia eu posso ter. Eu estou intencionalmente criando a minha rede de relacionamentos. E tá tudo bem fazer isso, né? Pessoas maduras e adultas fazem isso. Hoje eu convivo muito menos com pessoas que foram que eu tive amizades muito fortes no passado. Por quê? Intencionalmente eu tive que fazer isso. Por quê? Porque eu não estava alinhado com aquilo que eu queria. Então a gente precisa ser maduro para fazer isso, tá? Beleza, agora vamos para os mais difíceis, que são aquelas pessoas
que outro dia eu estava lendo um livro que o autor chama dos incontornáveis, né? O livro é O Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Então ele fala sobre as pessoas que são incontornáveis na sua vida. Quem são essas pessoas incontornáveis? São aquelas pessoas que não dá para você deixar de conviver, né? Não dá para você deixar de conviver com seu colega de trabalho que senta do lado de você. Não dá para você deixar de conviver com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Mas você pode intencionalmente também ir mudando aquele relacionamento, né? Com seus colegas de trabalho, por exemplo, que é o terceiro, aqui que eu coloquei o terceiro passo. Escolha com quem você vai andar no recreio, né? Entre aspas. Muito entre aspas aqui, numa alusão da escola mesmo, lá na escola. Você não tinha vários colegas na sala, mas você escolhia alguns que você era mais próximo. Na sua empresa onde você trabalha, você também pode fazer isso. Entende quem é ali do seu lado que vai te edificar, que vai te levantar, e aquelas pessoas que vão te diminuir, que vão te atrasar. Quem são aquelas pessoas que te impulsionam e quem são aquelas pessoas que são âncora na sua vida? Esteja mais próximo daquelas pessoas que te impulsionam. Fique mais próximo dessas pessoas. Assim você vai conseguir começar a moldar o seu ambiente. Nem que seja na hora do almoço, Marcela, ninguém da minha empresa tem os mesmos valores que eu. Beleza, então vai ouvir um podcast na hora do almoço, sai na hora do almoço, vai fazer outra coisa, né? Na hora do lanche. Mas eu vou ser antissocial. Eu falo muito aqui com o pessoal, seja estratégico e político, seja agradável. Eu não estou falando que você seja antipático. Seja agradável, converse com as pessoas, mas converse o básico, não precisa se aprofundar, não precisa ter uma amizade com aquelas pessoas, tá? Entenda e seja estratégico nesse sentido. E a família, então o que dá para fazer dentro da família? Se possível, sim, você vai se afastar, sim, você vai conviver menos. Minha mãe, nossa, ela é muito possessiva, nossa, ela tem valores completamente diferentes dos meus, ela não concorda com nada que eu faço. E eu sinto que ela atrapalha os meus resultados. Você ama ela? Amo. Ela te ama? Ama. Mas isso não significa que ela não possa te fazer mal, né? Infelizmente isso pode acontecer. Mesmo as pessoas que a gente ama, mesmo as pessoas que nos amam, mesmo sem querer, elas podem acabar fazendo mal pra gente. Então a gente também tem que começar a medir o tanto que a gente está próximo, a medir o tanto que a gente convive com essa pessoa. Conviva até onde o amor vai, entendeu? Então assim, você não precisa ir, você já é uma pessoa casada, já tem sua família, você não precisa ir na casa da sua mãe todos os dias, você não precisa ir na casa da sua mãe todos os finais de semana. Vá até onde o amor fica, até onde tem amor, até onde tem convivência saudável. Convivência saudável não significa convivência todos os dias, não significa muita convivência, pelo contrário. Às vezes a gente precisa conviver menos com as pessoas, mas o tempo que a gente vai estar com elas vai ser em amor, vai ser uma convivência saudável, vai tornar um relacionamento muito melhor, tá? Então mesmo a família, Marcela, mas é meu marido. Aí beleza, é uma pessoa que você vai ter que conviver todos os dias, você escolheu ele e você vai ter que conviver com essa escolha. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ser a mudança, você tem que ser o exemplo. Então a mudança tem que partir de você. Eu quero ter hábitos mais saudáveis, mas meu marido todo dia come pizza. Beleza, vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Você vai ter que ter muito alinhamento com ele. Eu também já fiz um podcast sobre isso, sobre alinhamento, né, entre casal. Vai ter que ter muita conversa, vai ter que ter muito alinhamento, mas você também vai precisar ser o exemplo. Você vai ter que começar a mudar. Não adianta você querer mudar o outro pela força. Você só muda pelo exemplo, pelo ambiente. Então, enquanto ele traz uma pizza, você traz uma salada. Traz uma pizza, traz uma salada. E por aí você vai conversando, alinhando, tendo ações diferentes. Você vai mudando aos poucos os hábitos, os valores dentro da sua casa, tá bom? Então, esses foram os 5 passos aí para você mudar o seu ambiente. Primeiro, ter autoconhecimento, entender quais são os seus valores, quais são os seus objetivos. Segundo, controlar aquilo que você vê, ouve e assiste. Terceiro, rever as suas amizades. Quarto, entender o seu ambiente de trabalho, ser estratégico dentro do ambiente de trabalho. E quinto, entender qual o nível de
de consistência ali, de frequência, você precisa conviver com seus familiares, que são seus pais, seus irmãos, seus primos, seus tios, seus avós, e dentro da sua casa ter muito alinhamento e o exemplo começar de você, tá bom? Então fica aqui esse recadinho aí para vocês sobre como que o ambiente importa e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!